ao nosso canal Educação de Qualidade de Alto Padrão. Esse é o meu desejo, que todos estejam bem, tá? Estejam bem de saúde, bem de tudo. E a gente vai começar mais um outro assunto, outro tema: substâncias puras, simples, compostas. Substâncias puras, simples, compostas e misturas. Esse assunto aqui vai englobar três assuntos: a substância pura, simples, compostas e misturas. Bom, essa nova tabela periódica aqui é o mais lido, mais comprado e-book na Amazon, que está aqui, ó, tá no símbolo químico. Ele tem 5, 6 a 7, 8 informações. Quem está estudando química, e até os professores, essa tabela é essenciais. Hoje trabalho no ramo docente, sou bacharel em química também, com docência. Mas essa tabela que eu montei pela necessidade de eu estudar e pegar as informações que eu precisava, até para montar algo, uma distribuição eletrônica e tudo mais. Se você quiser essa tabela periódica aqui, eu te mando o e-book digital, a nova tabela periódica com ela montada, com tudo direitinho, explicando cada elemento desse aqui, cada item, número de massa atômica, onde que ficou encaixado cada um, tudo padronizado, tá? Você manda o Pix aqui, ó, para apoiar nosso canal de R$ 20. R$ 20 você vai mandar esse Pix. Adicione esse WhatsApp aqui, eu te mando através do WhatsApp o e-book digital em PDF da nova tabela periódica. Se você tiver interesse, é muito bom, material de ponta, tá? De alto padrão. Então, levei 6 meses só para montar isso aqui, ó, com CorelDRAW, tal, tudo mais, dar efeito, para poder chegar. Bom, essa é a oitava aula que a gente tem agora de química, a gente vai ter aqui uns 200, 300 aulas, 500 aulas, e cada uma a gente vai pegando um assunto e vai destrinchando ele aqui, vai esmiuçando ele. Substâncias puras, compostas e misturas, simples também. Então, o que é uma substância pura? Substância pura é uma única substância com propriedade e composição definida. Propriedade de composição definida. Na maioria das vezes, as porções de mistura da matéria que são encontradas na natureza são misturas. Ok? Dá um exemplo de uma substância pura: a água, o sal, o açúcar, o ferro e o cobre. Na sua essência natural, orgânica, ele é uma substância pura. Substâncias puras simples. Tá? Puras simples. Substâncias simples são formadas a partir de um único elemento químico distinto. O que é uma substância simples? Exemplo: O2 é o gás hidrogênio. Tem uma molécula de, de oxigênio, que é um O, mais outra molécula de oxigênio, vai ficar O2. Transforma-se no gás oxigênio. O hidrogênio, eu tenho só o hidrogênio, mas quando ele tem H2, ele tem duas moléculas de hidrogênio, ele se torna o gás hidrogênio. O nitrogênio, eu tenho só o nitrogênio, mas quando eu pego a substância N2, né, duas moléculas de hidrogênio se transforma o gás nitrogênio, tá, de nitrogênio. Agora, eu tenho o cloro, tá, que é o gás cloro. Se eu pego o cloro mais uma molécula de cloro mais uma molécula de cloro, vai ficar Cl2, que é duas moléculas de cloro que vai virar o gás cloro. E existe mais substância pura. Isso aqui é só para citar um exemplo, para a gente ter uma noção. Seguindo mais adiante, substâncias compostas. A gente saiu da pura, a gente viu que os gases geralmente são substâncias puras, né? Agora, substância composta. As substâncias puras compostas são simples, os gases são representadas por fórmulas químicas, ok? Bom, fórmulas químicas, substâncias compostas, as substâncias puras compostas. Isso é fórmula química, a gente vai ver muito fórmula química. Ó, são formados por elementos químicos distintos. Exemplo, NaCl, que é o sódio, Na, o nátrio, mais o cloro. É o sal de cozinha. Tá? Aí coloca o iodo, fica sal de cozinha iodado. O sódio e o cloro, o sódio e o cloro. O NaOH, que o Na é o sódio, o O é o oxigênio, e o H é o hidrogênio. Então, quando junta o sódio com oxigênio e o hidrogênio, fica hidróxido de sódio. Esse NaOH é o hidróxido de sódio. É sódio, oxigênio e hidrogênio. O H2O, que é 2 de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio, é a água, que é o hidrogênio e o oxigênio. Tá? O CO2
ele junta o O2, que é o gás oxigênio, mais um de carbono. Fica o dióxido de carbono ou gás carbônico. O carbono e o oxigênio e mais substâncias. Bom, definição de átomo. Vamos entender o que é a definição de átomo, porque na tabela periódica a gente vai trabalhar justamente com isso. Definição de átomo. O átomo é a menor partícula que compõe um elemento químico, a menor partícula. É um elemento químico composto por um núcleo dentro do interior dele. Isso é um átomo. E contém dentro deste átomo, no núcleo, prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons, sendo que os elétrons estão ao redor do núcleo. E quando nós temos um conjunto de átomos, é nomeado de moléculas. Então, quando a gente tem um conjunto de átomos, esse conjunto de átomos vai passar a ser nomeado de moléculas. Ok? Um átomo, dois átomos, por exemplo, um átomo de hidrogênio, a gente tem o hidrogênio. Dois átomos de hidrogênio, a gente tem o gás hidrogênio. Dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio, a gente tem a molécula da água. Tá? E a diferença? A gente chegou na molécula da água através de átomos. Ok? Então, interessante. A gente vai falar agora sobre misturas. A mistura é caracterizada pela presença de duas ou mais substâncias fisicamente misturadas, fisicamente. A gente viu propriedade organoléptica que a gente consegue ver e enxergar. Então, fisicamente, a gente consegue ver a mistura. A água que bebemos é uma mistura, ela não é uma substância pura. Tá? Na situação da água mineral, ela é uma mistura porque nela contém H2O mais fluoreto de cálcio, bicarbonato de sódio, sulfato de potássio, brometo de metilo, brometo, etc. Lembrando que tem algumas misturas que não dão certo, tá? Ou algumas misturas explosivas. Ou seja, se eu colocar açúcar com ácido, ela vai corroer, vai derreter, vai virar um chumaço preto, né? Vai. Mas se eu colocar açúcar em movimento dentro de um recipiente de alumínio, ela vai, com o calor, ela vai sofrer uma reação química e vai virar o algodão doce. Ok? Outra mistura, tem alguns elementos químicos que se você misturar, ele vai se tornar explosivo. Tá? Então é uma mistura que não vai se tornar estável, ela vai se tornar instável, ela vai explodir. Misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas possuem mais de uma fase, por exemplo, granito, água mais óleo. Também são constituídas de dois ou mais componentes. Tá? A mistura heterogênea são as misturas que elas fisicamente elas não vão se misturar. Por exemplo, a água se separa do óleo, tá? Se separa do óleo e o granito que está lá dentro eu consigo enxergar. Tá? Através até da densidade. O granito vai descer mais para baixo, o óleo e a água vai ficar cada um no nível. Visivelmente, organolepticamente, através da visão, eu vou conseguir ver isso aí. Só que a heterogênea ela não se mistura, não vira homogênea, ela não se mistura. Possui mais de uma fase, por exemplo, granito, água mais óleo também não são constituídos de dois ou mais componentes. Então, eu não preciso ser necessariamente só um componente, tá? A heterogênea ela tem esse item de não se misturar. Ela vai ficar ali junta, mas ela visivelmente você não vai ver ela misturada. Existe um método chamado adsorção, mais na frente a gente vai ver, onde a gente consegue misturar água com óleo e ele muda a cor. A gente consegue colocar uma gordura de óleo branca. Isso aí a gente consegue utilizar para desenformar forma, essas coisas na construção civil. Mas é algo bem mais avançado, é mais para frente. Assunto: misturas homogêneas. Essa se mistura. As misturas visivelmente, organolepticamente, você vai olhar para a mistura e vai ver que essa mistura, ela visivelmente você não consegue ver que ela tá misturada. Então, as misturas homogêneas, elas apresentam uma única fase. Por exemplo, a água salgada e o ar, né? H2O mais NaCl mais O, mais oxigênio, mas são constituídos de dois ou mais componentes. Só que elas tendem a se misturar. Visivelmente você não consegue ver a diferença. Né? A água com o óleo agitadamente ela pode até se misturar, mas depois que ela decanta, ela se separa. O óleo fica mais acima por causa da densidade, a polar ou não polar, e a água fica abaixo por causa da densidade da água, que é